Alô, alô, Brasil! Aqui quem fala é Rodrigo Mouco e nós seguimos com a nossa Semana de Psicologia aqui no Papo Cabeça. E hoje eu vos apresento mais uma grande amiga, a psicanalista Cláudia Gindre, com quem eu tive o prazer de trabalhar numa instituição que eu tenho muito carinho, muito apreço, que é o Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. A Cláudia foi, durante um bom tempo, orientadora educacional da instituição e nós fizemos dobradinhas, né? Eu na minha área de formação cristã de pastoral, no trabalho social, no voluntariado, e ela com a parte da orientação educacional. Estivemos juntos em diversas atividades e temos em comum o fato de sermos psicólogos de formação. Trabalhamos em áreas diferentes da psicologia, mas em linhas diferentes, né? E ela vem hoje apresentar a linha na qual ela trabalha, que é o tema do nosso bate-papo, do nosso papo cabeça hoje, que é a psicanálise. Então, antes da gente ir para o papo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações e compartilha para geral. É papo cabeça no ar, minha gente, é semana de psicologia. Então, fica com a gente para bater esse papo cabeça com a minha grande amiga Cláudia Gindre. Como parte da comemoração da Semana do Psicólogo, hoje eu vou falar um pouco de uma das linhas teóricas que orientam a nossa prática. Nós sabemos que em psicologia nós não só temos uma série de áreas sobre as quais nós podemos fazer uma escolha na hora da nossa atuação, como também nós somos informados, a nossa prática é informada e orientada por uma série de campos teóricos aos quais nós vamos nos filiando enquanto fazemos a nossa formação em psicologia. Um dos campos teóricos possíveis, que é o campo teórico ao qual eu me filio, é a psicanálise. Para falar da psicanálise, nós começamos falando sobre a figura do seu fundador, Sigmund Freud. Freud foi um médico nascido na Áustria, que viveu entre meados do século XIX e do século XX. Ele foi um neurologista e psiquiatra que desenvolveu as suas pesquisas absolutamente associadas à sua prática clínica. O início do seu trabalho se deu graças à observação da manifestação de algumas mulheres que apresentavam no seu próprio corpo sintomas que eram chamados de sintomas conversivos, né, conhecidos como conversão, manifestavam no seu próprio corpo esses sintomas que, para o Freud, de acordo com as suas observações, tinham uma relação com conteúdos do seu psiquismo. Inicialmente, ainda no final do século XIX, Freud fez seus estudos junto a um médico chamado Charcot, no hospital em Paris de Salpêtrière. Depois retornou a Viena, observando um outro médico, esse um médico de família vienense, chamado Joseph Breuer. A partir do estudo do primeiro caso clínico de Joseph Breuer, que foi um caso conhecido, né, como o caso Ana O, Freud foi caminhando desde o movimento da hipnose e da sugestão até a técnica da associação livre, que foi cunhada exatamente através da escuta de outras pacientes enfermas que vinham trazendo as suas questões para ele. Nesse sentido, é importante destacar que, desde o início, as duas práticas estão muito associadas. A empiria, a prática clínica propriamente dita, e a produção teórica. Em nenhum momento Freud dissociou uma coisa da outra. As suas pesquisas, elas são registradas e ele tem uma obra muito extensa que vai caminhando no sentido da construção da sua técnica, que tem uma série de implicações e que, como eu disse inicialmente, informa o nosso trabalho como psicanalistas. Se inicialmente Freud observou e acreditou que os relatos das suas histéricas, as suas pacientes que apresentavam os quadros de conversão, poderiam estar relacionados a algum trauma ocorrido na sua infância ou em períodos anteriores, com o tempo ele foi percebendo o significado e a importância das fantasias para essas mulheres. Então, ele começou a descobrir todo um mundo psíquico rico e cheio de fantasias, cheio de ideias que não necessariamente correspondiam a atos concretos, mas que correspondiam, sim, à forma como essas pacientes tinham vivido as suas experiências iniciais de vida. Assim, Freud foi paulatinamente cunhando a sua técnica, que, em síntese, implicava que o paciente, chegando até ele, falasse todas as coisas que lhe viessem à mente. Com o passar dos anos, já no início do século XX, ele vai introduzindo outros conceitos na sua obra, como o conceito de resistência,
que vai demonstrando o quanto o sofrimento dessas pacientes faziam com que elas negassem alguns conflitos que estavam presentes no seu psiquismo. É no texto A Interpretação dos Sonhos que Freud cunha o conceito central da psicanálise, que é o conceito do inconsciente. O que significa exatamente esse conceito? Ele parte da ideia de que todos nós sofremos na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de lidar com as nossas questões, no nosso sofrimento. Nós temos uma parte do nosso psiquismo que nós desconhecemos, a qual nós não temos acesso com facilidade. Para o acesso ao conteúdo inconsciente, ele identifica fundamentalmente 3 vias. A primeira delas, o próprio sonho. A segunda delas, os atos falhos, aquelas palavras que nós utilizamos, que nós trocamos por alguma outra e que dá indício de alguma coisa que realmente foi pensada, foi refletida e que nós ainda não tínhamos nos dado conta. A terceira delas são os xistes, aquelas piadinhas que a gente faz e que culminam com a expressão popular: toda brincadeira tem o seu fundo de verdade. Freud caminha até meados do século XX, fazendo a construção desse trabalho e participando de algumas sociedades que ele funda, outras das quais ele se desloca e muda para outras, mas sempre na interlocução com outros companheiros também interessados no funcionamento do psiquismo da alma humana. Na prática, que herança nós recebemos do Freud enquanto psicanalistas? Primeiro, o conhecimento, a premissa básica de que todos nós somos movidos por forças que estão no nosso inconsciente. Uma segunda herança é a noção de que esse inconsciente ele é povoado por forças que muitas vezes são antagônicas, muitas vezes caminham em sentidos opostos e que vivem uma espécie de conflito que nos traz, muitas vezes, angústia e um grande sofrimento. Além disso, é importante destacar que em toda a obra do Freud existe uma ligação muito forte com áreas como a arte, a literatura. Ele tem muitos textos que são comentários e que são dirigidos a grandes artistas da sua época, que dialogam com esses campos de conhecimento, e isso é uma herança que nós, como psicanalistas, trazemos até os dias de hoje, ou seja, é fundamental para nós que trabalhamos com nossos pacientes que o contato com a arte, com o cinema e com o próprio campo social, ele seja permanente, para que as nossas construções, junto com os nossos pacientes, elas possam estar conectadas o tempo inteiro com esses aspectos. Um outro ponto importante para a psicanálise é a importância da sexualidade, da força da sexualidade, ainda no desenvolvimento infantil do sujeito. Quando se fala em sexualidade, não se fala estritamente em sexo, mas numa força vital que impulsiona esse sujeito e que cria o seu campo de desejos. O desejo é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E quando nós temos um paciente em análise, o nosso percurso vai exatamente no sentido de que ele consiga construir um caminho autêntico no qual ele possa substituir os seus movimentos de receio, de medo e inibição pelo seu desejo, um desejo genuíno, que o faça fruir no meio da sua patologia, que o faça ter uma vida mais satisfatória, mais confortável, uma vida em que ele encontre um maior sentido e também mais prazer. Assim, a experiência analítica, ela é conduzida de modo que analista e paciente caminhem juntos no sentido de discutir as questões da vida cotidiana e, nesta discussão, o paciente consiga criar movimentos próprios, autênticos, que consigam tirá-los dos conflitos sobre os quais ele estava quando procurou ajuda, quando procurou o tratamento. Dessa forma, se acredita que esse paciente pode vir a ter uma relação mais autêntica com o seu próprio desejo e resolver aqueles conflitos que estavam gerando a sua angústia e que o levaram a procurar a análise.